Proibidos outdoors pró-Bolsonaro que associam esquerda a crimes se espalham pelo país. Há registro em ao menos 8 estados. Legislação eleitoral impede o uso desses painéis para fazer propaganda política. Para fazer qualquer propaganda política. Outdoor pró-Bolsonaro e que associam esquerda a crimes são instalados pelo país. Proibidos pela propaganda eleitoral, outdoors têm sido usados em 2022 para associar à esquerda ou diretamente o ex-presidente Lula PT a termos como censura, crime organizado e drogas. A Lei 9.504/97, que estabelece normas para as eleições, veda a propaganda eleitoral em outdoors, inclusive eletrônicos. Os responsáveis pela instalação e os beneficiários da propaganda, partidos, coligação ou candidatos, se for comprovado que tinha conhecimento da iniciativa, pode ser obrigado a fazer a retirada imediata dos painéis irregulares e a pagar multa de R$ 5.000 a R$ 15.000. Painéis desse tipo foram denunciados à Justiça Eleitoral em ao menos 8 estados: Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Segundo o levantamento do G1, nos diários da Justiça Eletrônica dos 27 Tribunais Regionais Eleitorais, TREs, as artes dos outdoors seguem um padrão. De um lado, a foto do presidente Jair Bolsonaro, PL, acompanhando de temas considerados positivos pelos autores como povo armado, vida, valores cristãos e liberdade. Na outra metade do painel, uma foto de Lula aos símbolos ligados à esquerda, como foice e o martelo, associados a termos como povo desarmado, aborto, ideologia de gênero e censura. Em geral, a comparação é acompanhada por expressões como você decide ou a escolha é sua. Os responsáveis pelas peças que foram identificadas afirmam que costumam se organizar em grupos de redes sociais e promover vaquinhas para financiar os painéis. Alguns deles são ou já foram filiados a partidos políticos e dizem que os painéis foram encomendados de forma espontânea e não fazem parte de ação coordenada. O G1 também consultou o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para saber se havia um levantamento nacional sobre esse tipo de painel. A Corte informou que recebeu em 2022 25 denúncias de painéis com conteúdo político proibido por lei. Desses, hoje divulgaram mensagens pró-Bolsonaro, onde continham ofensa ao ex-presidente petista, um fazia crítica à esquerda e dois comparavam os candidatos, sendo Lula definido de forma pejorativa e Bolsonaro exaltado. A reportagem também consultou as procuradorias regionais dos estados e do Distrito Federal, a Procuradoria-Geral Eleitoral, PGE. Não foi possível determinar se os outdoors foram fruto de iniciativas relacionadas entre si. Imagens com comparação entre esquerda e direita ou entre Lula e Bolsonaro circulam na internet, ao menos desde o final de 2021, meses antes da onda de outdoors se espalharem pelo Brasil. Em uma publicação de maio deste ano no Twitter, o deputado federal Bibo Nunes, PL, Rio Grande do Sul, um dos principais aliados de Bolsonaro no sul do país, reproduz os termos. Ele nega, porém, tratar-se de uma ação coordenada. A reportagem Nunes disse que a arte circula na internet há muito tempo e não soube determinar sua origem. Não tem um autor definido. Ficou na rede e alguns modificavam um pouco e postavam, afirmou. Mais recentemente, o deputado federal André Janones, Avante Minas Gerais, publicou em seu perfil no Twitter uma montagem feita a partir de outdoors instalados em Porto Alegre, comparando Lula e Bolsonaro e atribuindo características positivas ao primeiro e negativas ao segundo. Ao contrário do que acontece no caso dos outdoors, a propaganda política na internet é permitida. O advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, explicou que eleitores comuns podem apoiar candidatos por meio de postagem nas redes sociais.
Comparar é parte da crítica. Um é melhor que o outro, um fez mais que o outro. Se não houver calúnia, injúria, difamação ou informações falsas, não tem problema. Entretanto, os cidadãos não podem impulsionar conteúdo de propaganda política. Impulsionamento é o nome dado ao aumento do alcance de uma publicação nas redes sociais, serviço que pode ser solicitado pelos usuários e que geralmente é pago. Somente candidatos e partidos podem impulsionar publicações desde que não tragam menções negativas a adversários políticos, mesmo que fundamentadas. Críticas a concorrentes são permitidas, mas estes posts não podem ser impulsionados, informou Rolo. A legislação estabelece que a Justiça Eleitoral poderá determinar a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sites da internet, inclusive nas redes sociais, sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis aos responsáveis. Quanto custa e o que diz a Associação do Setor? Os valores para a instalação de outdoors mudam de acordo com a região. Os outdoors simples, 3 metros de altura por 9 metros de largura, variam de R$ 700 a R$ 3.000. Sabi Soriano, diretora executiva da Central de Outdoor, entidade de classe que representa a empresa do setor, explica que o preço é menor em cidades menos populosas, mas alcança a casa dos milhares em grandes capitais. Soriano disse que a associação recomenda a todas as empresas afiliadas que não produzem peças com teor político, pela proibição da propaganda eleitoral, pela polarização e para que o discurso de ódio não seja ainda mais estimulado. Goiás. De acordo com o TRE Goiás, foi registrado o outdoor na cidade de Lusiânia. Segundo a decisão do tribunal, publicada em 24 de agosto, o painel atribuía a Bolsonaro atributo como honestidade e progresso, enquanto a outra opção retratava um fundo vermelho e com o símbolo da foice e do martelo. É ligado a termos como roubo, fome e escravidão. A entidade dos responsáveis pelo outdoor é desconhecida. Um outdoor foi instalado na cidade de Comodoro, a 677 quilômetros de Cuiabá. A justiça determinou a retirada a pé. Segundo o TRE, o responsável pela organização da vaquinha que custeou a instalação do painel foi Antônio Carlos Pinheiro de Oliveira, ex-vereador e funcionário público do município. Procurado pelo G1, ele negou o envolvimento do caso. A reportagem responsável pela gráfica que confeccionou o outdoor afirmou que o painel foi pago por um grupo de 30 pessoas, mas não as identificou. Em Muzambino foram registrados ao menos 2 outdoors que comparavam Lula e Bolsonaro, atribuindo ao primeiro termo como corrupção e pacto com o diabo, e o segundo verdade e família. A justiça determinou o retirado do material. A reportagem Matheus Coimbra, apontado como um dos responsáveis por outdoor, informou que os painéis foram colocados após uma vaquinha realizada por ele e um grupo de amigos. Outro caso no estado foi registrado em Itajuba. Segundo a decisão do TRE, que determinou a retirada da peça, o outdoor possuía nítido conteúdo eleitoral e induzia o eleitor a crer que nas eleições de 2022 existiria apenas dois lados, Bolsonaro e a esquerda representada por Lula. O G1 entrou em contato com a gráfica responsável pela produção do outdoor e não teve retorno até a publicação desta reportagem. Pará. A existência de outdoors comparando Lula e Bolsonaro foram denunciados em Xingará e Tucumã, ambas do sudeste do paraense. A denúncia aponta como responsável pelas placas do deputado estadual delegado Caveira PL-PA. O G1 entrou em contato com ele, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. Rio Grande do Sul.
Em Porto Alegre, 2 painéis gigantes foram instalados em paredes externas de edifício em diferentes partes da cidade, com um texto associado à esquerda facção criminosa, primeiro comando da capital, PCC, ao narcotráfico e à censura. Atendendo a pedido do Ministério Público, a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul determinou a retirada das propagandas. A responsável pela instalação dos painéis foi identificada como sendo a empresária Nair Berenice da Silva, simpatizante Bolsonaro. G1 tentou contato com Nair por diversos canais, mas ela não respondeu até a publicação desta reportagem. Rondônia. A Justiça Eleitoral de Rondônia determinou a retirada de 8 outdoors em Ariquemes, que continham imagens e a comparação entre Lula e Bolsonaro, contrapondo termos como aborto e censura à vida e liberdade, conforme descreve a decisão judicial. Antônio Aparecido Custódio, apoiador do atual presidente, confirmou que encomendou a instalação de outdoors deste tipo da cidade. Ao G1, ele disse que instalou as peças porque quer um Brasil melhor. Outros 3 painéis com as mesmas características foram identificados dia depois em Rolim de Moura e novamente em Ariquemes. Um dos responsáveis pelo outdoor em Rolim de Moura, o microempresário Celso Santos, disse à reportagem que organizou um grupo com cerca de 50 apoiadores de Jair Bolsonaro, moradores de diversas cidades da região, para custear a instalação de 4 painéis pelo valor de R$8 mil. Celso afirmou que se inspirou em artes encontrados na internet para criar seu outdoor, adicionando o nome da cidade na imagem. São Paulo. Em março, Leandro Alves, apoiador do atual presidente e candidato a deputado estadual pelo Partido Social Cristão, PSC, instalou em Franca, no interior do estado, um outdoor que compara Bolsonaro ao comunismo. Alves confirma ter sido responsável pela instalação do painel e diz que encontrou na internet a imagem que foi utilizada. Tocantins. Em Palmas, a ação do Ministério Público Eleitoral pediu a retirada de 2 outdoors que comparavam Lula e Bolsonaro, associando primeiro a palavra como bandido solto, obra em Cuba e mais impostos, enquanto a imagem do segundo é ligada a termos como valores cristãos, liberdade e agroforte. Ao final, aparece a expressão "você decide". O TRE determinou a retirada dos painéis e determinou que o MPE avalie e pedir o pagamento de multa do valor entre 5 mil a 15 mil reais, limite estabelecido por lei. A empresa responsável pela veiculação da propaganda irregular, a defesa da gráfica aponta como responsável pelo outdoor, nega ter realizado o serviço. A identidade dos responsáveis pelo outdoor é desconhecida. Reduto bolsonaristas. As cidades onde foram identificadas outdoors favoráveis a Bolsonaro e contrário à esquerda ou a Lula, com a exceção de Porto Alegre no primeiro turno, tiveram produções de votos no atual presidente, maior do que ele alcançou na média nacional. Veja a tabela abaixo. Como foi feito o levantamento? Além da pesquisa do TRS, a reportagem também consultou as procuradorias regionais dos estados e do Distrito Federal, a Procuradoria-Geral Eleitoral, PGE, a assessoria do Ministério Público Federal, ao qual a PGE está vinculada, afirmou que o órgão acompanha atentamente casos de propaganda irregular nas eleições. Sobre outdoors que opõem direita e esquerda ao candidato específico, informou que a Procuradoria-Geral Eleitoral acompanha alguns procedimentos judiciais. No entanto, não há na PGE até o momento ajudas judiciais sobre o tema. Pessoal, eu tô com preguiça de ler o resto. É curto aqui. Questionada sobre a responsabilidade de haver algum tipo de coordenação ou ação articulada, instalação de outdoor, propaganda eleitoral pelo país, o TSE informou que não pode se manifestar sobre o caso que pode vir a ser objeto de julgamento pela Corte Eleitoral.